A primeira pergunta é da Cláudia Regina de Santos. Ela pergunta se é possível também que a mediunidade surja em idade avançada, ou se é só na juventude. Então, seria um complemento daquela primeira pergunta que você respondeu. E a segunda é da Rosane Penha, não sei de onde é, e ela diz o seguinte: como podemos entender o uso ou não uso, né, o descarte, a pessoa bota entre aspas, da psicografia nas reuniões mediúnicas em algumas instituições espíritas por acreditarem não ser um instrumento útil e que apenas serve a psicofonia às reuniões mediúnicas? Bom, a primeira questão, realmente a prática tem mostrado que a mediunidade ostensiva pode surgir tardiamente, sim. Eu conheço várias pessoas que desenvolveram a mediunidade, por exemplo, a psicografia, ou a psicofonia, ou até a vidência, depois dos 50 anos, 60 anos de idade. É muito interessante, porque parece que quando a pessoa já está numa fase de vida mais serena, mais tranquila, que já passou por aquele período de maiores lutas com o próprio cuidado profissional, da família, esse período de tranquilidade lhe permitiu o acesso às faculdades mediúnicas. Então, a mediunidade pode surgir tardiamente, perfeitamente. Isso, inúmeros casos têm demonstrado. Agora, nós não podemos cercear, aí já partindo para a segunda questão, o mundo espiritual. Nós não temos condições para isso. Então, não podemos escolher trabalhar esta ou aquela faculdade mediúnica, porque isso seria uma forma de cerceamento dos espíritos e da própria possibilidade psíquica dos médiuns. A mediunidade é uma faculdade que surge espontaneamente. Então, ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser educada, ela precisa ser desenvolvida. E onde o indivíduo vai trabalhar esses potenciais, se não no centro espírita? Se o centro espírita cria obstáculo para o médium espírita trabalhar, ele vai trabalhar onde? Aí nós estaremos regredindo àquelas fases proibitivas do próprio exercício da mediunidade que aconteceu na Idade Média, ou mesmo antes ainda, quando nós encontramos um povo hebreu que fazia o mau uso da faculdade mediúnica, que levou a Moisés estabelecer no Deuteronômio que não se deve consultar os mortos pela verdade, para que se desse um uso mais apropriado à faculdade mediúnica. O Espiritismo veio trazer a mediunidade ao alcance do povo, porque a mediunidade, ela foi colocada por Jesus ao alcance do povo, sobretudo no evento chamado Pentecostes, quando todos os apóstolos que estavam ali reunidos em Jerusalém entraram em transe e falaram as línguas dos estrangeiros, das pessoas que estavam visitando a cidade naquela festividade judaica. Então, nós hoje no Espiritismo temos que acolher os médiuns em todas as modalidades que eles exibam, criar possibilidades de orientá-los, porque se nós não os orientarmos, quem fará isso? O Espiritismo não criou a mediunidade, o Espiritismo não inventou os espíritos, muito pelo contrário, os espíritos é que criaram o Espiritismo, os espíritos é que revelaram a mediunidade e trouxeram o Espiritismo para exatamente orientar e ajudar as pessoas no exercício dessa faculdade santa que é a mediunidade. Então, nós não podemos criar nenhum obstáculo. Compete ao centro espírita orientar os médiuns e não proibir o exercício. É claro que, se o médium estiver em dificuldades, ele deve ser sugerido a ele uma suspensão, uma pausa, mais estudo, mas ele não deve ser afastado, dizer, como nós já conhecemos casos de centros que fazem isso, olha, aqui não se trabalha a psicografia, aqui se trabalha só mediunidade de cura. Ora, isso é uma violência, porque nós estaremos cerceando uma possibilidade,
uma faculdade, um compromisso que foi assumido pelo indivíduo, e se ele chegou na casa espírita, não foi por acaso. É porque ele precisa daquele grupo para orientá-lo. E o espiritismo está aí para orientar os médios. Nós não podemos fugir desse compromisso espírita que temos. Jacobson, nós não podemos, dentro dessa linha de raciocínio, nós não podemos esquecer também das recomendações de Kardec. Que todas as comunicações, sejam psicofônicas ou psicográficas, como a pergunta, os dois tipos de mediunidade que a pergunta se refere, psicofonia e psicografia, tem que ser passada pelo crivo da análise, da criteriosa, para a gente não cair nos embuches, né, nos enganos. Toda mensagem tem que ser analisada com cuidado e com critério, não é isso? Quando nós fazemos isso, Pedro, nós estamos ajudando o médium. Foi exatamente o que nós quisemos dizer. O que a gente não pode dizer é para o médium se afastar. Porque aí eu entrego o médium na mão dos obsessores. Quando eu analiso a mensagem, eu estou ajudando o médium a se esclarecer. É por isso que o médium não pode ficar ofendido ou melindrado. Porque não está se analisando o médium, está se analisando a mensagem. E no momento em que eu faço isso, eu estou abrindo os olhos dele. A nossa responsabilidade é essa. É porque na pergunta surgiu aquele descarte, né, que o Hércules falou, ou seja, você tirar a pessoa da reunião, foi o que nós entendemos. Agora, quando você acolhe o indivíduo, não quer dizer que você vai publicar tudo o que ele psicografa, ou vai dar publicidade a todas as psicofonias, não é isso. O acolhimento, ele implica exatamente na melhor orientação, para que ele produza com qualidade. Então, ele vai aprender a selecionar, e o estudo ajuda muito. Ora, se ele não estudar na casa espírita, ele não terá outro lugar para estudar. Então, ele precisa de ajuda, e essa análise criteriosa é exatamente o amparo que ele mais necessita para o seu desenvolvimento na tarefa mediúnica. Não, sua explicação é muito lúcida. Na realidade, o descarte era com relação à psicografia. Só aceita a psicofonia, né? Mas sua explanação foi lógica e racional. Já que você falou de obsessores, a pergunta é do Luiz Teles. Aqui ele é de Porto Velho, de Rondônia. Um médium que se afasta